Ô Mota, e eu vou pedir licença a você, vou pedir licença ao nosso público, mas a gente vai ter que ouvir o Moraes. Vai ter que ouvir, né? O Moraes, ele ontem falou. E quando o Moraes fala, todos nós murchamos um pouco. Eu sinto que eu perco sempre alguma coisa dentro de mim quando o Moraes fala. Em geral, perco dentro daqui, ó. Dentro daqui, me parece. Mas disse o Moraes ontem, numa palestra que foi no Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele falou duas coisas. E a gente vai ver as duas e vamos ter que discutir. Uma delas é de que o sistema, o modelo eleitoral, diz ele, faliu. O modelo eleitoral faliu. Eu não sei se o Moraes não deveria entrar no inquérito das fake news por conta disso, ou dos atos antidemocráticos. Ele está, talvez, atentando contra o sistema eleitoral ao questioná-lo. Como é que ele pode dizer que o modelo eleitoral faliu? Talvez o Moraes precise colocar o Moraes no inquérito, um dos inquéritos. Está questionando o sistema. Não pode? E ele diz que faliu. No outro, ele diz que as redes sociais, elas promovem uma lavagem cerebral. Tudo isso aconteceu nessa palestra, essa aula magna, que ocorreu no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Vamos ver a fala dele, primeiro sobre o sistema eleitoral, depois a gente vai ver sobre a lavagem cerebral, mas primeiro vamos por partes. Vamos por partes para nós saborearmos à vontade este banquete intelectual. Como diria, né, a mãe de todas as reformas é uma reforma política. Há necessidade de uma reforma política. Esse modelo eleitoral faliu, porque produz candidatos e eleitos que não têm vinculação nenhuma a partidos, que se preocupam muito mais em ficar fazendo live da Câmara do que discutir o projeto que está sendo aprovado, que enfraquecem o Congresso. Eu defendo há muito tempo, desde o tempo de promotor, já faz tempo, eu defendo que o Brasil saia do proporcional, do sistema proporcional puro e vá para o distrital misto. Distrital misto. Podemos começar com 30% distrital, 70%, daí na outra vai 40%, 60%. Agora, mesmo o distrital misto, temos que pensar se não é hora de fazer a lista fechada, como em outros países. Bom, o sistema eleitoral faliu. Ele defendeu o voto distrital, misto e etc. Eu queria, primeiro, como eu disse, né, questionar o sistema, pode, agora pode. Então, a gente buscar promover a anistia é inconstitucional. Discutir o sistema, por exemplo, inclusive dentro do parlamento, o sistema das urnas é inconstitucional. Agora, um ministro do STF, numa palestra, ficar falando sobre o que deveria ser, como deveria ser o modelo eleitoral, o modelo político do país, aí tudo bem? Então eu não consigo entender. Se o parlamento não pode discutir alguns assuntos, mesmo que sejam da sua alçada, por que um ministro do STF, numa palestra, pode discutir qualquer coisa? Quando que nós demos aos ministros do STF outorgada a possibilidade deles falarem sobre assuntos que não lhe dizem respeito? Não lhe dizem respeito. Pronto. O que o ministro do STF tem a contribuir sobre a política? Ah, ele é um conhecedor da política. Então faça o seguinte, renuncie, pule à Praça dos Três Poderes, se candidate, se eleja e vá lá no outro prédio fazer o projeto que você acha que deve. Eu queria que o Moraes explicasse para a gente, não como é que o sistema eleitoral se faliu, se não faliu. Repito, isso aqui, se isso é feito por outra pessoa, se um parlamentar faz essa fala, a gente tem ministro do STF
dando recadinho na imprensa de que isso é um abuso, de que isso é ataque às instituições. Mas o ministro pode fazer qualquer coisa, pode falar de qualquer assunto, está liberado. Está liberado se você é ministro do STF. Então, começa aí. Segundo, qual é aqui a expertise de um ministro do STF para falar de política? A gente sabe, talvez tem muita gente ali, aliás, dentro do STF, que conhece mais de política do que de judiciário, mais de política do que a Constituição. Aliás, talvez seja difícil encontrar alguém ali que tenha aberto a Constituição, se você quer saber. Mas, meus caros, o ponto é quem hoje dá legitimidade para os ministros do STF se meterem na política, se os políticos não podem se meter no STF. Essa é a pergunta. Como é que a gente normaliza isso? Mais uma questão que nós normalizamos. O ministro falou isso, falou aquilo, aí sai na imprensa. Ele tem essa opinião, ele tem aquela opinião, ele acha isso, ele acha aquilo. Mas, repito, como é que a gente explica para um marciano, como é que a gente explica para o estrangeiro que um ministro do STF pode falar sobre o nosso sistema político se os nossos políticos não podem falar sobre o nosso sistema judiciário? Por que um político não pode falar sobre o sistema eleitoral e um ministro do STF pode? Onde que nós inventamos esse monstrengo? Você sabe, Mota? Eu não sei. Na verdade, eu tenho uma outra pergunta. Como é que instituições, universidades, Tribunal de Contas, não é isso? Nesse caso, Tribunal de Contas, continuam convidando pessoas, né, nessa situação para dar esse tipo de palestra, aula, declaração? O que se passa na cabeça das instituições que apoiam, né? Porque uma instituição que convida, que patrocina, que recebe, que honra, está apoiando o que a pessoa está dizendo. Você já identificou o problema, né? Mais uma vez, um ministro da Suprema Corte se manifestando sobre questões políticas. Não pode, gente. Não pode. Isso não existe. O nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral ruim. Não há dúvida nenhuma. Para vereadores e para deputados, nós usamos o sistema proporcional. É um sistema que nenhum eleitor entende. Pare uma pessoa na rua e pergunte a ela como é que funciona o sistema proporcional. Por que você vota no Tiririca e acaba elegendo uma pessoa lá de quem você nunca ouviu falar? Ninguém sabe. É muito melhor adotar o sistema distrital, que é usado nos Estados Unidos, é usado no Reino Unido. Como é que funciona isso? Você divide o estado em distritos. São pequenas áreas. Nessas áreas, cada partido lança um candidato. Então, em vez de ter que resolver, por exemplo, você está em São Paulo, você vai escolher o seu candidato a deputado federal entre mais de 1.000 candidatos. A mesma coisa para o deputado estadual. Se a votação fosse distrital, você, no seu distrito, teria 20 candidatos a deputado federal, outros 20 a deputado, 20, 30 para deputado estadual. Muito mais fácil. Agora, esse sistema distrital misto com lista fechada é um horror. Ele consegue ser ainda pior do que o nosso sistema. Porque funciona assim, o partido faz uma lista e você vota na lista. É pior ainda. Agora, você imaginar que isso é caminho para se criar partidos fortes, isso é uma loucura total. Porque você ter partidos fortes que representem correntes ideológicas não tem nada a ver com decisão que vem de cima para baixo dos tutores do país. Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com interesse, com formação. Eu sei disso porque eu sou um dos 2 criadores do único partido brasileiro hoje
exceto os de extrema esquerda, o único partido que tem bases ideológicas e um ideário forte, definido, que é o Partido Novo, do qual eu me desliguei em 2016. Então não é preciso o beneplácito dos tutores do Brasil, mais uma vez intervindo em outra área para nos civilizar, a nós, pequenos tiranos soberanos. Nós não precisamos nada disso. Na verdade, o que a gente precisa é exatamente o oposto. A gente precisa de menos gente dando palpite na nossa vida. Exatamente. Menos gente, quanto menos gente der palpite na política, mais liberdade nós teremos. E eu ainda tenho uma outra pergunta. Eu queria entender, se eu tivesse nessa palestra, infelizmente eu não estava, porque meu masoquismo não chega a esse ponto, mas eu faria a seguinte pergunta. Eu diria assim, ministro, mas para que ainda se quer fazer política dentro desse país? Voto distrital, voto não sei o quê, voto misto, não misto, tanto faz, não tem mais política. Para que serve a política hoje? Por conta do que o STF fez, que foi abarcar, a sua fome foi tamanha, que ele emparcerou-se com o executivo e ele simplesmente ocupou o legislativo. O STF, ele pegou o legislativo e falou assim, vem cá, é tudo meu, vocês e nós somos uma coisa só. Para que precisa de política? Vale para alguma coisa a política dentro desse país? Nós temos hoje dentro do legislativo duas pessoas, o Alcolumbre na cadeira da presidência do Senado e o Mota na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, que são muito próximos justamente dos ministros do STF, para que eles, ministros, possam comandar aquela casa legislativa. Porque será que alguém ainda tem dúvida disso? No tal do encontro secreto ocorrido no dia 4 de agosto com o Lula, que estava dizendo que não interfere nas investigações do filho, mas estava na semana passada, na quarta-feira, conversando com os advogados do Lulinha, mas que estava no dia 4 de agosto na casa do Moraes. E diz o Lauro Jardim que estava lá justamente para combinarem de como eles fariam para fragilizar o Mendonça. É essa não interferência que ele faz, ou que ele diz não fazer? Faz-me rir, faz-me gargalhar, me deixa catatônico, como diz a canção. Olha, o ponto, meus caros, é o seguinte: para que serve a política se o STF, ele pegou para si o legislativo, colocando seus parceiros nas cadeiras das presidências e essa presidência impedindo que a maioria de direita, por exemplo, dentro do Senado e dentro da Câmara, fizesse as suas funções. Não existe mais política. Essa é a pergunta que eu queria fazer ao Moraes. O que adianta ser distrital ou não distrital se a política está proibida, se a vontade da maioria é obstada pelo Mota, é obstada pelo Alcolumbre, que se reúne com os ministros do STF e fazem a vontade deles. E dentro do executivo, você, como a gente já disse aqui, tem um governo refém também do STF, porque a sua governabilidade hoje depende das decisões do STF. Então o STF, ele governa dentro do executivo, dizendo isso é constitucional, isso é inconstitucional, isso pode, isso não pode. O melhor exemplo disso foi aquela decisão sobre o IOF. O governo foi para cima com o IOF, o Congresso derrubou e o Moraes foi fazer um acordo entre eles e acabou favorecendo ao governo. Então a vontade da maioria dentro do Congresso não vale nada. Não vale nada. O que adianta voto distrital? Desculpa, isso tudo é fantasia. Hoje a política dentro do país é uma miragem, é um holograma. Hoje a política quem faz dentro do país são os ministros. Eles ainda querem dizer como ela deve ser feita, ela só existe na teoria. Na prática é feita pelos ministros. Mas ainda assim, na teoria, eles querem contar para o Congresso como que a política deve ser feita.